Oi, meu povo, as nossas medalhas dessas Olimpíadas se deve às mulheres. Então temos que exaltar e papear como a equidade nessas Olimpíadas foram bem feitas. Vem comigo nesse vídeo. Meu nome é Suzane Silva, se você ainda não me conhece, e vim aqui para aquele nosso vídeo longo aqui no YouTube para a gente falar um pouquinho mais sobre as Olimpíadas. Nesse mês de julho eu fiquei vidrada, viciada. Quem me acompanha no Instagram eu só falo sobre as Olimpíadas, verdade. E hoje eu vim trazer uma reflexão e alguns conceitos que eu acho que tem que vir à tona e se relacionar com o nosso mundo do trabalho. Por quê? Pela primeira vez na história do Brasil, em campeonatos olímpicos, a gente está tendo um quadro de medalha muito próximo. Então a Rebeca conseguiu chegar à marca de 6 medalhas de ouro, 6 medalhas olímpicas nos últimos anos, além de levar, junto com a equipe toda, a medalha de bronze de ginástica. Não só ela, como outras, como a Bia, como a dupla de vôlei, e possivelmente aí também teremos medalha para a seleção feminina. Então não tem como não falar como a nossa representatividade feminina e força e resiliente estão presentes nesses Jogos Olímpicos. Mas além de parabenizar todas essas mulheres, eu vim aqui dizer que a gente tem que lembrar que todas essas mulheres tiveram inúmeras situações difíceis para chegar até aqui. E aí a gente nunca imaginou, tá falando todo dia de mulheres, ter as primeiras Olimpíadas dependendo de medalhas com maior possibilidade feminina. Isso existe uma representatividade enorme, um poder, que deve emanar para todos nós brasileiros e para o mundo. E aí eu queria elucidar alguns pontos que eu acho de dicas, você sabe que eu sempre trago dica aqui no canal, para a gente aprender com as Olimpíadas, O que a gente aprendeu com as Olimpíadas? E se você não parou para refletir sobre, além do esporte, eu acho que esse vídeo vai te ajudar a refletir mais sobre isso. Primeiro, uma das grandes atletas mundiais, super conhecida, mais medalhistas da história, Simone Biles. Nas Olimpíadas de Tóquio, a Simone Biles pediu para sair, exatamente porque ela estava em uma crise de estresse muito forte e que veio a decorrente da desistência dela do campeonato, por inúmeras questões de saúde mental, e isso foi à tona, além de várias outras marcas de traumas, e que o corpo dela não respondia porque a mente não estava sã. Eu já falei em outros vídeos aqui no canal sobre como a nossa mente e o nosso corpo eles têm que estar em harmonia, porque senão não adianta texto e vídeo de produtividade que você não vai conseguir entregar nessa sua cabeça, e seu corpo não fala. São anos de profissão, de atleta. Ela estuda desde 6 anos e foi descoberta nesse lugar. Achei muito interessante quando eu assisti o documentário dela. Eu já conhecia ela antes, mas no documentário, assim, você a fundo você consegue ver ela falando, Então quando a gente se abre para falar na frente de uma câmera não é fácil, eu que o digo. E foi muito genuíno ela falar que foi difícil de dizer que ela não conseguia fazer o básico, Ela teve que voltar ao básico, reaprender para recomeçar. Eu falo sempre para vocês, que a gente sempre tem possibilidade de recomeço. Quem disse a você que você não pode recomeçar quantas vezes for possível, minha filha, tá lhe vendendo aí um método falível, bem falho. E aí eu tô usando o exemplo dela porque ela, com a nossa incrível e maravilhosa Rebeca, como Daiane dos Santos, como outros atletas, vieram de origens muito periféricas. As duas tiveram dificuldades de vidas muito doloridas para chegar ao pódio. Então a Simone ela foi adotada pelos avós, por ter todo um assédio e excesso de álcool e drogas dos pais. E descobriu na ginástica a caminho de um passeio da escola há 6 anos e disse, é isso que eu quero fazer para minha vida. A gente está falando de uma jovem de 27 anos, ainda tem muito que queimar, mas para a ginástica ela já é a sênior. E ela é muito incrível, ela é muito condicionada, ela é muito focada. E aí vem Rebeca, 25 anos, que também
começou a fazer ginástica no Brasil, exatamente numa comunidade e no centro esportivo social, com apoio de uma ação social dentro da política pública dentro da escola e de parceria. E que ficou incrível quando a Daiane e as meninas da seleção visitaram elas e disseram assim, eu quero ser como você e aprender. Então a Daiane foi o exemplo da Rebeca. Hoje a Rebeca tem 25 anos, né, e estamos aí com 2 medalhas, 5 medalhas ao todo. E o que eu queria relacionar com essas duas, que elas têm similaridades, né? Elas têm dificuldades neurológicas, como TDAH, elas têm dificuldades sociais, em família, né? A mãe da Rebeca é doméstica, tem 8 filhos com ela. E ela fala que a melhor, eu adorei essa frase dela, que nas Olimpíadas ela disse que a maior telespectadora que ela queria ver na plateia era a mãe dela. Ela disse assim, não posso fazer feio pra minha mãe. Então, gente, ela com certeza é super orgulhosa da filha e nós brasileiros também. Mas para vocês verem a similaridade, tipo, a afetividade que tá dentro desse lugar. E aí eu queria ampliar, e eu como uma boa agilista, eu queria trazer para vocês esses conceitos dentro do mundo corporativo. Porque quando a gente fala, a gente vai investir em esporte, a gente precisa, né, que mais pessoas estejam nesses lugares, né, que o esporte seja democrático. Né, outros países concorrer com os Estados Unidos, está aí e Rebeca junto, não é o mesmo investimento, né, os Estados Unidos, desde a escola até as universidades, né, investem muito em esporte, inclusive isso gera bolsa para você estudar. Aqui no Brasil não é assim. Né, o esporte ele acaba sendo o escape da realidade social. Né? Então todo mundo quer ser Neymar, porque se eu for um bom jogador de futebol, né, eu vou tirar a minha família da miséria. Né? Diferente dos Estados Unidos, lógico que tem, a gente não vai dizer, né, que o país norte-americano não tem miséria, não tem diversidades, mas lá é algo que você, condicionado, aprendendo, a se aperfeiçoando, você vai ficar bom. Dependendo da origem, né? Mesmo que a gente tá falando de pódio de mulheres negras, que é histórico e nunca aconteceu na vida. Então também tem esse papel, que eu acho que os Estados Unidos deve estar aí, né, doloridinho por tantas marcas que o apartheid ainda traz até hoje. E aí, quando a gente fala, né, tá falando das eleições, está se aproximando no Brasil, gente, a gente precisa falar sobre isso, porque assim, se a gente precisa de mais Rebeca, eu até falei isso no TikTok, se você não me segue no TikTok, vai lá e me segue também. E nas outras redes sociais que eu vou deixar aqui, tá? O YouTube, né, Instagram, TikTok e outras redes sociais, me seguem pra nos acompanhar. Eu falei isso lá porque é muito ligado. Às vezes a gente não fala que a política não interfere no dia a dia, mas sim, ela interfere. E aí falando, né, o que estará na pauta dos nossos representantes nesse ano e que vai influenciar a gente ter mais pessoas, mais mulheres ocupando esses lugares de alto pódio. E aí essa mesma relação volta para o alto pódio dentro das empresas, dentro das organizações, dentro dos partidos. Né? Será que as mulheres ainda vão continuar só aquela porcentagemzinha obrigatória? Vamos ver, né? Então, assim, se a gente quer mais mulheres na política, a gente tem que votar em mulheres. Né? Se eu quero mais homens ou mulheres negros, mais representatividade, a gente tem que votar nessas pessoas. Eu, como uma boa agilista, não poderia, né, deixar de trazer aqui alguns insights e dicas para vocês, relacionando aí um pouquinho sobre as Olimpíadas. Então, uma das coisas, o que eu aprendi, o que eu queria que você aprendesse com as Olimpíadas. Superação, transpiração e determinação vale muito mais do que talento. Eu já falei isso em algum vídeo no Instagram. 2. A equidade, ela existe para isso. Para quem não sabe o que é equidade, também tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Tá? Mas eu vou deixar registrado que equidade é aquele banquinho, aquele empurrão, que às vezes aquela pessoa que não tem os mesmos acessos das outras precisa, né? E aí o bem público vai ajudar para que ambas tenham os mesmos espaços e as mesmas oportunidades. A gente tem atletas no topo que precisaram desses banquinhos. Então lembra quando a gente está falando de vagas inclusivas, oportunidades inclusivas aqui no canal? É exatamente, as organizações, as políticas públicas, a gente tem que pensar nessa equidade
para que elas existam, para que mais Rebecas, mais Simones existam. O terceiro e último tópico que eu queria trazer para vocês é que persistir vale a pena. Então, assim, eu falo muito para os meus mentorandos, meus alunos, né? Inclusive, se você não conhece nosso clube de mentoria, eu vou deixar aqui o link para você saber tudo na nossa bio. Tem mais informações, mas a ideia é de entender a nossa carreira e saber o quando a gente é boa, saber em qual área a gente pode performar, entregar valor, se desenvolver, é mágico, sabe? Os resultados vêm, né? Como diz a Bia, ela vai doer, vai suar muito, né? Mas a gente consegue, né? Quando a gente tem um caminho, um norte, um direcionamento firme no propósito que a gente tá lá. Então, assim, qual é o nosso propósito? O meu propósito, né? Aqui seria transmitir conhecimento, compartilhar experiências. Isso me deixa super feliz, estar em organização, estar em lugares, né? Assessorar pessoas, consultar pessoas. Isso é o que eu sempre quis. O que você quer, sabe? Para estar nesses lugares altos. Principalmente vocês mulheres, tá? Porque esse é um vídeo muito reflexivo e festivo, tá? Eu tô aqui amarelíssima. Brasil! Eu sou uma brasileira super realizada e feliz com essas Olimpíadas, porque é a prova entender que o que a gente precisa é apoio, é investimento, é ajuda e colaboração. Então, a vitória das meninas, né? Se a gente pensar em colaboração ali, foi lindo, né? Da ginástica, primeiro pódio da ginástica como equipe, né? Então a gente não é só a Rebeca, né? Teve toda uma equipe para chegar naquele resultado, para ela superar as cirurgias, né? E dizer, estou pronta. Então, assim, isso é um trabalho de equipe. Então, toda vez que você pensar na sua equipe, assim, eu quero brilhar mais do que tal pessoa, né? Porque é fulaninho, eu quero... Sabe? Tenta lembrar o conceito da equipe e não tenta sobrecarregar quando você está nesse lugar, porque a balança vai desequilibrar. Então, pedir ajuda é necessário, parear é super necessário. E a liderança colaborativa se ganha muito, minha gente. Então, assim, esses são um dos conceitos que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Queria muito que vocês comentassem aqui no vídeo quais foi aquele momento na sua vida de superação, né? Qual foi o momento que vocês acharam que não ia dar certo, mas deu certo, valeu a pena? Será que foi aquele trabalho? Será que foi aquela viagem? Né? Ou será que foi o pódio? Rebeca aqui, ó. Né? Comenta aqui que eu quero muito saber e a gente trocar a experiência de superação. Principalmente você, mulher. Um cheiro. Até o próximo vídeo.